Há 3 anos, a NASA apresentou ao mundo um novo fato espacial, uma criação que prometia ser revolucionária e que permitiria aos humanos caminhar novamente na Lua, como nos tempos gloriosos das missões Apollo. Os cientistas, engenheiros e entusiastas do espaço ficaram entusiasmados com a ideia de ver a humanidade dar mais um pequeno passo no nosso satélite natural. No entanto, logo após a grande revelação, um silêncio inesperado tomou conta. Aqueles fatos, que pareciam tão promissores, simplesmente desapareceram dos holofotes, e as perguntas começaram a surgir. O que aconteceu? Por que não avançamos mais um passo em direção à Lua? A verdade por trás desse mistério veio à tona algum tempo depois. A NASA estava a enfrentar grandes desafios com o desenvolvimento dos novos fatos. O projeto estava atrasado em 20 meses, e pior ainda, os custos tinham disparado, ultrapassando o orçamento em milhões de dólares. A situação tornou-se um pesadelo financeiro e logístico, ameaçando o cronograma das futuras missões Artemis, que tem como objetivo levar a primeira mulher e o próximo homem à Lua. Para salvar o programa e garantir que um novo fato estivesse pronto a tempo das missões Artemis, a NASA tomou uma decisão ousada: abrir uma competição. Eles chamaram algumas das empresas mais inovadoras do mundo para desenhar o melhor fato espacial possível. Cada empresa tinha a oportunidade de mostrar do que era capaz, e quem sabe, fazer história ao criar o fato que seria usado na próxima grande aventura lunar. Enquanto isso, a SpaceX, a empresa de exploração espacial que já estava a ganhar reconhecimento mundial pelas suas realizações audaciosas, parecia ser uma candidata óbvia para participar. Afinal, a SpaceX já tinha criado seu próprio fato IVA, usado dentro das naves espaciais, e todos pensavam que colaborar com a NASA para desenvolver um fato EVA, necessário para caminhadas espaciais, seria o próximo passo natural. Contudo, para surpresa de muitos, a SpaceX não apresentou sequer uma proposta para essa competição. O motivo dessa decisão surpreendente estava relacionado com a visão única e independente da SpaceX. Desde o início, Elon Musk, o visionário fundador da empresa, sempre teve uma abordagem pouco convencional. A SpaceX já estava a trabalhar num fato EVA há anos, muito antes de qualquer concurso ser anunciado. Eles tinham uma visão clara do que queriam alcançar e preferiram seguir o seu próprio caminho, como fizeram com o primeiro fato IVA, que não só era funcional, mas também elegante, um verdadeiro símbolo de modernidade no mundo da exploração espacial. Neste vídeo, vamos embarcar numa jornada fascinante para descobrir como a SpaceX conseguiu dominar o design dos seus fatos espaciais. Vamos explorar as etapas cruciais que tornaram possível a criação de um fato que não é apenas altamente funcional, mas também esteticamente impressionante, um marco na história da tecnologia espacial. A história começa em 2015, quando a SpaceX deu o primeiro passo no desenvolvimento do seu fato espacial. Para isso, decidiram contratar José Fernandes, um renomado designer de Hollywood conhecido por criar alguns dos trajes mais icônicos do cinema. Fernandes tinha uma missão clara: criar um fato que não fosse apenas uma peça de engenharia, mas também uma obra de arte. Durante meses, ele e a sua equipa trabalharam arduamente para desenhar um traje que fosse o mais elegante e futurista possível. A visão era clara: o fato deveria refletir a ideia de que o futuro da exploração espacial seria tão estiloso quanto inovador. No entanto, transformar esse design elegante em algo funcional não foi tarefa fácil. Os engenheiros da SpaceX tiveram de engenheirar ao contrário o fato criado por Fernandes, garantindo que ele não fosse apenas bonito, mas também capaz de manter os astronautas seguros e confortáveis dentro da nave. Este fato, conhecido como IVA, não é projetado para caminhadas espaciais. A sua principal função é manter os astronautas vivos e bem protegidos dentro da nave espacial, especialmente em situações de emergência. Mas, quando se olha para o fato da SpaceX e se compara com outros fatos pressurizados usados no passado, uma coisa fica evidente: ele parece muito mais elegante e ajustado ao corpo. Como é que isso é possível? Para responder a essa pergunta, precisamos olhar para a forma como os fatos espaciais costumavam ser projetados. Tradicionalmente, os fatos espaciais eram feitos num formato tamanho único, pois produzi-los era extremamente caro. Isso significava que todos os astronautas tinham de se ajustar ao fato, em vez de o fato se ajustar a eles. Na Estação Espacial Internacional, ISS, os fatos EVA são modulares, o que oferece alguma flexibilidade, mas, no geral, eles ainda não são feitos à medida. Como resultado,
muitos astronautas acabavam por sofrer com hematomas e ferimentos após completarem uma caminhada espacial. E é exatamente aqui que a SpaceX fez a diferença. Ao invés de seguir a prática comum, a SpaceX decidiu que cada fato seria completamente personalizado para se ajustar perfeitamente ao corpo de cada membro da tripulação. Este detalhe aparentemente simples, mas incrivelmente importante, fez com que os fatos da SpaceX não fossem apenas funcionais e seguros, mas também confortáveis e elegantes. E isso não é tudo. Imagina que vais embarcar numa viagem ao espaço. Tens de usar um fato especial que vai proteger-te e manter-te seguro num ambiente onde não há ar para respirar e as temperaturas são extremas. Mas há um problema. Esse fato, que devia ser o teu escudo, pode, na verdade, dificultar os teus movimentos. Como assim? Para percebermos melhor, pensa num balão. Quando o enches de ar, ele fica grande e duro. Agora, tenta dobrá-lo. É quase impossível, não é? Algo parecido acontece com os fatos espaciais. Quando são pressurizados, ou seja, quando se enchem de ar para proteger o astronauta no espaço, eles ficam rígidos, como se fossem um grande balão em volta do corpo. Isso torna extremamente difícil mover os braços, as pernas ou mesmo os dedos. Cada vez que um astronauta tenta dobrar um cotovelo ou um joelho, o volume do fato diminui. Como o fato está completamente selado, o ar lá dentro não tem para onde ir. Isso cria uma resistência enorme, tornando cada movimento um esforço. Durante muitos anos, os engenheiros tentaram encontrar soluções para este problema. Imagina a complexidade: permitir que os astronautas se movam com facilidade, mas sem comprometer a segurança. Para as partes maiores do corpo, como os ombros e os pulsos, usaram-se rolamentos mecânicos, pequenas peças que permitem que essas partes se movam sem alterar o volume do fato. Para os dedos, onde o espaço é mais apertado, foram colocadas dobras de borracha nas luvas. Estas dobras obrigam os dedos a moverem-se de uma maneira específica, mas não muito natural. Os nossos dedos não se dobram assim normalmente, o que pode ser desconfortável e limitar os movimentos. Aqui é onde entra a magia dos fatos da SpaceX. A SpaceX, sempre conhecida por fazer as coisas de uma maneira diferente, decidiu personalizar cada fato para cada astronauta. Não é só uma questão de estilo, mas sim de funcionalidade. Cada parte do fato é ajustada para alinhar-se perfeitamente com as articulações do corpo de cada astronauta. Assim, quando um astronauta precisa de dobrar um braço ou mover uma perna, o fato acompanha o movimento de forma natural e sem grande esforço. Mesmo assim, há um desafio gigante: como conseguir que as articulações do fato se movam facilmente, sem que o fato se torne uma prisão de ar? A SpaceX teve uma ideia brilhante. Eles reforçaram cada articulação com os tensores cruzados. Esses tensores ajudam o astronauta a dobrar o braço ou a perna para dentro, e quando o astronauta quer esticar a articulação de novo, a pressão do próprio fato empurra a articulação de volta ao lugar, como se estivesse a ser ajudado por uma mola invisível. É quase como o funcionamento das patas de uma aranha, que só tem músculos para dobrar as pernas, mas usa a pressão interna do corpo para as esticar novamente. Mas há ainda outra forma de facilitar os movimentos: reduzir a quantidade de ar dentro do fato. Nos antigos Space Shuttle, os fatos espaciais operavam com uma pressão muito menor do que a que estamos acostumados aqui na Terra. Menos pressão significa menos rigidez, o que pode ajudar os astronautas a moverem-se com mais facilidade. No entanto, baixar demasiado a pressão pode causar um problema muito perigoso chamado doença da descompressão. Isso acontece quando a baixa pressão faz com que o nitrogênio no sangue dos astronautas forme bolhas, o que pode ser fatal. Por isso, muitos fatos espaciais obrigam os astronautas a respirar oxigênio puro durante várias horas antes de os vestirem. Isso remove o nitrogênio do sangue, prevenindo a doença da descompressão. Mas a SpaceX, com a sua abordagem inovadora, queria que o processo fosse o mais simples e seguro possível. Decidir a pressão certa do fato tornou-se uma luta constante entre garantir a segurança e permitir a máxima mobilidade aos astronautas. Então, da próxima vez que olhares para um astronauta num fato espacial, lembra-te, há muito mais ali do que apenas um fato futurista. É uma combinação de ciência, engenharia e design, tudo pensado para garantir que os nossos heróis do espaço possam explorar o cosmos em segurança e com o máximo de liberdade possível. Imagina que és um astronauta prestes a embarcar numa missão espacial.
Estás cheio de entusiasmo e um pouco de nervosismo, afinal, vais deixar a Terra e aventurar-te no vasto espaço. Para te preparares, precisas de vestir um fato espacial muito especial, um fato que vai proteger-te contra todos os perigos do espaço. Mas este fato não é apenas uma peça de roupa, é a tua armadura, o teu escudo contra o vazio do espaço. A SpaceX, conhecida por suas inovações incríveis, criou um fato que é não só altamente funcional, mas também inteligente. Vamos começar pelo básico. O fato da SpaceX foi projetado para garantir que os astronautas não sofram da doença da descompressão, um problema sério que pode ocorrer quando a pressão dentro do fato é muito baixa. Na Terra, o ar que respiramos é composto por 21% de oxigênio e 78% de nitrogênio, mas no espaço, onde a pressão é muito menor, essa mistura não funcionaria bem. Para resolver isso, alguns fatos espaciais são enchidos com oxigênio puro, mas a SpaceX encontrou uma solução mais avançada. Eles criaram uma mistura personalizada de ar, com uma quantidade maior de oxigênio, que pode ser ajustada automaticamente pelo sistema de suporte de vida da nave. Imagina como é incrível saber que o fato está constantemente a adaptar-se para te manter seguro, sem que tenhas de fazer nada. Mas a verdadeira magia do fato da SpaceX está na forma como ele gere a pressão interna e a temperatura. Sabias que outros fatos espaciais têm um monte de válvulas e tubos do lado de fora para controlar essas coisas? Isso torna o fato pesado e complicado. A SpaceX, por outro lado, conseguiu juntar tudo isso num único conector pequeno e engenhoso. Este conector tem 3 funções principais. Permite que o ar circule dentro do fato, liga o fato ao sistema de comunicações e energia da nave, e tem um porto para inflar o fato rapidamente em caso de emergência. Tudo isso num único ponto. Este conector liga-se diretamente ao assento do astronauta através de um cabo especial, e é aqui que a magia acontece. Dentro do assento, há um sistema de válvulas automáticas que controlam a pressão do ar que entra no fato. Existe também uma válvula separada na nave que permite que uma mistura fria de nitrogênio e oxigênio flua para dentro do fato, mantendo-te fresco durante a reentrada na atmosfera da Terra, que pode ser um momento bastante quente e intenso. Mas o mais impressionante é que todos esses ajustes são feitos automaticamente. Sensores dentro do capacete do astronauta enviam informações em tempo real para a nave, que ajusta a pressão e a temperatura sem que o astronauta precise de se preocupar com nada. Isso não só torna o fato muito mais leve, porque não tem aquelas válvulas grandes e pesadas do lado de fora, mas também facilita imenso a vida dos astronautas. Antigamente, quando os astronautas usavam os fatos do Space Shuttle, vestir-se era uma tarefa demorada e complicada. O capacete, as luvas e os fones de ouvido tinham de ser colocados separadamente, usando anéis de metal pesados que demoravam a encaixar. Além disso, os astronautas precisavam da ajuda de vários técnicos para vestir o fato, o que podia demorar mais de 20 minutos. Agora, com o fato da SpaceX, tudo é diferente. O capacete e as luvas já vêm presos ao fato, e o fone de ouvido está integrado diretamente no capacete. Isto significa que um astronauta pode vestir-se completamente sozinho em apenas alguns minutos. Podes imaginar a sensação de liberdade que isso traz? Está prestes a sair da nave e explorar o espaço, e não precisas de uma equipa inteira para te ajudar a vestir. Mas nem só de aventuras espaciais vive o ser humano, certo? O Natal está a chegar, e talvez estejas a pensar em como tornar o Natal de alguém ainda mais especial. Bem, e se pudesses transformar um amigo ou familiar num Lord ou Lady? Parece algo saído de um conto de fadas, mas é verdade. A Established Titles oferece uma maneira divertida e única de preservar as florestas naturais da Escócia, enquanto ajudas a reflorestar o planeta. É assim que funciona. Eles vendem-te um pequeno pedaço de terra na Escócia e, por tradição, isso permite-te usar o título de Lord ou Lady. Recebes um certificado oficial que mostra exatamente onde está o teu terreno, e com isso podes até adicionar Lord ou Lady ao teu nome em documentos oficiais, como cartões de crédito e bilhetes de avião. Além disso, por cada compra, uma árvore é plantada para ajudar a proteger o ambiente. Se quiseres comprar este presente único e inesquecível, basta visitar o site establisheditles.com/passe e usar o código PRIMALSPACE para teres 10% de desconto. Quem sabe, até podemos ter os nossos terrenos vizinhos na Escócia e criar o nosso pequeno reino. E agora, o momento que todos esperavam.
o anúncio do vencedor do incrível conjunto de Lego do Space Shuttle. Parabéns, Sarah Hambrick. O teu prêmio já está a caminho, e em breve terás um Space Shuttle em miniatura na tua casa. Se não foste o vencedor desta vez, não te preocupes. Tivemos uma participação tão boa no último vídeo que decidimos fazer outro sorteio. No próximo vídeo, vamos oferecer um conjunto de Lego do Saturno V. Para participares, só precisas de te inscrever no link abaixo e deixar um comentário sobre o que mais te entusiasma no mundo da exploração espacial. Vamos anunciar o vencedor no próximo vídeo, então fica atento. Muito obrigado por assistirem, e vejo-vos no próximo vídeo.